Olá, pessoal! É muito bom estar aqui para mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no material super denso e, olha, fascinante. O capítulo 28 da obra Evolução em Dois Mundos. É um texto psicografado pelo Chico Xavier e pelo Aldo Vieira e atribuído ao espírito André Luiz. O nosso objetivo hoje é destrinchar a visão bem complexa que eles trazem sobre casamento, família e divórcio. E já adianto que a perspectiva deles vai muito além do que a gente vê na biologia ou na sociologia, viu? Eles entram fundo no campo das responsabilidades espirituais de séculos. Vamos dissecar as ideias exatas dos autores e garantir que cada conceito fique bem claro. Bora lá? Para organizar o nosso roteiro, dividimos esse conteúdo em 4 partes bem diretas. Número 1. O propósito espiritual do casamento. 2. Vínculos além da vida. 3. Reencarnação e laços familiares. E para fechar, a gente vê a visão sobre o divórcio. Então vamos lá para a nossa primeira parte, o propósito espiritual do casamento, focando aqui no matrimônio na Terra. Bom, logo de cara, o texto já dá uma bela sacudida naquela nossa visão super romantizada, sabe? Aquela ideia de contos de fadas e almas gêmeas perfeitas. O conceito-chave aqui é o matrimônio expiatório. Segundo os autores, o propósito real de grande parte dos casamentos aqui na Terra não é bem encontrar sua afinidade ideal, mas sim resolver um débito kármico. A ideia é que essas uniões acontecem justamente para que as almas possam resgatar dívidas lá do passado, causadas principalmente pelo mau uso da energia sexual. Tudo isso guiado de forma bem estrita pela lei de causa e efeito. Ou seja, em vez de ser pura perfeição romântica, o casamento é descrito primariamente como uma escola de reajuste e de muita responsabilidade de ambas as partes. E para deixar claro o quanto essa dinâmica de reajuste é comum, a obra traz uma afirmação bem contundente. Eles dizem que a gente pode passar por um casamento terrestre múltiplas vezes. Pois é, parece que aquele feliz esperar sempre de primeira é uma verdadeira raridade. O texto explica que homens e mulheres reencarnados podem passar por vários e vários casamentos na Terra sem nunca cruzar com aquelas almas afins, sabe? Com as quais teriam a tal união ideal. O foco da encarnação acaba sendo muito mais equilibrar as contas espirituais e fazer aquele trabalho duro do convívio diário do que simplesmente achar perfeição romântica na primeira tentativa. O que nos leva à nossa segunda parte, vínculos além da vida. Vamos entender como fica essa dinâmica espiritual depois que a gente parte. Quando saímos das imitações aqui do plano físico, a lógica muda completamente. E o texto ilustra uma dualidade que é, no mínimo, fascinante. De um lado, a gente tem os casamentos terrenos, que, como acabamos de ver, são puxados pela lei de causa e efeito e pela necessidade de resolver dívidas. Mas do outro lado, existem os reencontros espirituais. No plano invisível, a regra do jogo passa a ser a união dos semelhantes, ou seja, pelo mais alto grau de afinidades eletivas. Almas mais elevadas se reúnem com base no amor puro e olha que interessante, elas acham uma honra imensa poder servir e ajudar aqueles companheiros que talvez sejam menos evoluídos ou que acabaram ficando para trás em planos mais densos. A obra vai além e detalha dinâmicas super específicas no pós-morte, especialmente para os viúvos e viúvas. Basicamente, o progresso espiritual é o que dita as regras do jogo. Por exemplo, se o cônjuge que partiu já alcançou um nível nobre, ele muitas vezes passa a agir como um benfeitor a culto. Ele fica ali amparando silenciosamente o parceiro que continuou na Terra. Outra situação. Pessoas que ficaram viúvas e mostraram bastante compreensão durante um casamento expiatório difícil por aqui, são recebidas lá no plano espiritual por seus parceiros ideais e ganham um carinho que o texto compara ao de filhos superamados. E tem mais. Mesmo que quem sobreviveu se entregue ao ciúme, ao despeito ou à rebeldia, os benfeitores não largam a mão deles, não. Eles continuam ajudando em segredo, tratando essa rebeldia como se fosse um sintoma de doença, até que o reajuste aconteça. É uma visão onde o suporte é contínuo, independentemente das nossas falhas humanas. E agora voltamos os olhos para a Terra, na nossa parte 3, reencarnação e laços familiares. A família como uma verdadeira escola. Focando no nosso mundo físico de novo, o grande conceito que o livro apresenta é que o nosso lar não tem absolutamente nada de acidente biológico. Na verdade, é uma profunda instituição de purificação. O texto bate na tecla de que os filhos e filhas terrestres são, na grande maioria das vezes, aqueles mesmíssimos laços do passado batendo na nossa porta. Eles reencarnam junto com a gente para renovar impulsos, para quitar velhos compromissos e melhorar as relações afetivas de alma para alma. Aquele convívio diário debaixo do mesmo teto vira o palco principal para a gente acertar contas antigas e evoluir moralmente em conjunto.
Um ponto muito curioso dessa análise é como o texto bate de frente com algumas teorias clássicas da nossa ciência terrena. De um lado, a gente tem a visão psicanalítica moderna, onde muitos profissionais costumam focar e às vezes exagerar na importância das fixações da infância para explicar os problemas adultos. Do outro, entra a visão espírita da obra. Os autores argumentam que muitas das psiconeuroses e condutas complicadas vêm, na verdade, de memórias guardadas lá no fundo de reencarnações passadas. Eles chegam a dizer que, se houvesse um entendimento maior sobre a realidade do espírito, a psicanálise poderia oferecer uma ajuda moral bem mais efetiva para os pacientes. Tudo isso nos leva a uma pergunta que não quer calar. Se as uniões conjugais e os laços familiares são estruturados de um jeito tão profundo, movidos por necessidades kármicas de séculos, o que acontece quando essas conexões se rompem antes da hora aqui no nosso plano? Essa questão é a ponte para a gente entrar na parte mais polêmica desse material. Vamos então para a nossa quarta e última sessão, a visão sobre o divórcio. O foco aqui são as responsabilidades comuns. Olha, a postura base que os autores reportam sobre isso é super firme. Com a lente do plano espiritual, o texto diz claramente que o divórcio não deve ser facilitado de jeito nenhum. A justificativa é bem direta. Simplesmente não existe união na Terra, seja ela com o papel passado ou não, que não venha com vínculos extremamente graves e responsabilidades pesadas assumidas em conjunto antes do nascimento. Portanto, na visão do livro, romper uma união significa abandonar um compromisso espiritual de extrema seriedade. Na prática, o que a obra descreve é quase que uma espiral ladeira abaixo que leva ao colapso do relacionamento. O texto diz que a gente ainda carrega muitos instintos animalizados, como se tivéssemos acabado de sair de um regime poligâmico. Aí, logo nas primeiras dificuldades de morar junto, aparece o que eles chamam de um desregrado narcisismo. Começamos a criar um monte de incompatibilidades imaginárias, isso logo vira desculpa perfeita para abandonar pura e simplesmente os nossos deveres e deixar o parceiro na mão, que às vezes pode até estar doente ou precisando de apoio. Essa rota de fuga, segundo o aviso deles, pode acabar em finais espetaculares e trágicos, resvalando até para o homicídio ou o suicídio. Ou seja, a análise coloca a falha do ego humano no centro desse rompimento conjugal. É justamente por causa dessa nossa tendência de fugir das responsabilidades que a obra defende que a sociedade humana tenha regras bem severas sobre o divórcio. E por qual motivo? Primeiro, para proteger e até beneficiar aquelas pessoas que têm o hábito de serem infiéis aos compromissos que elas mesmas assumiram antes de encarnar. Segundo, para evitar um retrocesso social gigante que poderia jogar a humanidade de volta para uma promiscuidade obscura e degradante. E terceiro, fundamentalmente, para manter de pé a dignidade da instituição familiar. Na visão deles, essas regras estritas funcionam como um freio moral que ainda é muito necessário para o estágio evolutivo atual da humanidade. Só que existe um porém muito importante lá no final da análise que mostra onde a nossa compaixão entra nessa história toda. Apesar de defender regras rígidas e ver o casamento como um mega contrato espiritual, o texto admite que a vida na Terra é complexa. Eles afirmam que o sentimento de humanidade precisa sim interferir. Em casos especiais e extremos, onde a convivência se torna destrutiva num grau insuportável, o divórcio é aceito pela visão espiritualista, mas é classificado estritamente como um mal menor. É um recurso compassivo, uma válvula de escape a ser usada apenas para evitar tragédias ainda piores que já estão rondando aquele casal por conta dessa falência humana extrema. Mas fica a grande provocação final. O divórcio pode até separar os corpos no plano físico, mas e as nossas dívidas terrenas? Elas são realmente canceladas ou só ficam adiadas para amanhã? Segundo a obra, a lei cósmica não muda. A garantia que eles dão é absoluta. Os devedores de hoje, invariavelmente, vão voltar amanhã para prestar contas. A responsabilidade espiritual nunca evapora, ela só fica ali, aguardando o momento certinho para o reajuste. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje. É muito interessante pensar nas engrenagens filosóficas por trás das nossas relações diárias e no peso real dos laços que a gente constrói. Muito pano para manga, né? A gente se vê no nosso próximo estudo. Até lá!